Bora dar continuidade, eu com o rosto verde aqui, quase fazendo um cosplay de Wicked, né? Vamos lá de... Como é que é o nome, gente? Elphaba. Eu tô de Elphaba hoje, bem verde. A gente vai falar de preenchimento de olheiras. Gente, preenchimento de olheira, como eu falei no módulo, na aula anterior, a gente precisa estruturar a região de pré-maxila, maxila, antes de preencher as olheiras, porque senão a gente vai ter o quê? Bolsa. Mas outra causa para ter bolsa, lembra que a gente falou de swelling factor lá atrás? Se eu tenho um preenchedor que puxa muita água, você vai deixar a olheira linda no dia do preenchimento. Ela vai sair linda daquele consultório. 15 dias depois ela volta, ela tá com uma bolsa. Que aconteceu? Você usou o material errado. Por quê? Saiu bonita, só que com 15 dias o material acumulou água. Então a gente precisa pensar que essa região ela não vai ter uma boa drenagem, ela vai ter edema. E se o material acumulou muita água, ele vai ficar com aquilo retido por muito tempo. E aí pode ser que isso piore depois com o tempo. Então, se você usa o material correto, a gente vai usar Belotero Intense, Restylane Gel, a gente pode usar Ivoar Contour, a gente pode usar vários preenchedores que não vão ter um grande swelling factor, que não puxem muita água, que não modifiquem muito. Porque o maior perigo dessa região, gente, é eu fazer um procedimento e o procedimento não ficar estável, ele absorver água e aumentar depois. Então a gente nunca vai preencher a olheira do nosso paciente 100%, porque a gente sabe que qualquer preenchedor vai ter um pouquinho de swelling factor. A gente preenche 80 a 90% daquela olheira e a tendência é a gente fazer uma revisão depois de 15 dias. Se necessário, a gente preenche mais um pouquinho, bem de pouquinho em pouquinho. Combinado? E a gente precisa pensar em tridimensionalidade dessa região que eu vou falar também. A gente vai preencher essa região em micropontos, ou microdroplets, como a gente costuma chamar, ou pequenos bolos, né? Os bolozinhos. Esses bolozinhos precisam ser feitos de forma bem pequena e separados. Eu não posso fazer uma retroinjeção nessa região. Por que que eu não posso fazer uma retroinjeção nessa região? Se eu juntar todos os bolos, vira uma retroinjeção. E essa retroinjeção acaba atrapalhando a drenagem, acaba atrapalhando a minha face, né, de se recuperar daquele preenchimento. Eu tô falando enquanto eu removo aqui as marcações da aula anterior para eu poder fazer as marcações dessa aula de olheira para vocês. A gente vai fazendo no nosso paciente. Eu gosto e consigo resolver a maior parte dos casos com aquele pertuito. Lembra aquele pertuito do CK3 que a gente fez? Aquele pertuitozinho com a cânula, eu consigo acessar todas as regiões da olheira na maior parte dos casos. Mas vai ter caso de paciente, por exemplo, esse paciente aqui, que a gente precisou de um preenchimento mais tridimensional, e aí repara essa olheira aqui. Olha só como a gente tinha a ausência da região de tear trough e a região de pálpebro malar, a gente tinha um suporte, mas não tinha preenchimento. A gente precisou preencher tanto essa região de tear trough de forma superficial com cânula. Então eu vim aqui com a cânula e preenchi essa região com um pertuitozinho, né? Aqui onde está o mouse, e vim retroinjetando ali só a região de tear trough. O que que eu considero olheira, gente? Pálpebra, parte palpebral. A parte palpebral eu não posso fazer retroinjeção. Então eu posso fazer aquele pertuito de CK3, retroinjeto aqui nessa região, mas o importante é eu vir preenchendo aqui, igual essa paciente, olha só que maravilha. A gente vai preencher nessa paciente, ó, a gente tem antes e depois, e antes e depois, tá? Para vocês entenderem, uma olheira com muita flacidez, não tinha indicação de preencher muito, a gente não pode preencher muito, porque senão vai dar bolsa, vai dar pitose do tecido, porque a gente vai estar dando peso de preenchimento. A gente precisa pensar que esse preenchimento precisa ser feito abaixo do músculo orbicular do olho. Então, quando a gente entra com a cânula aqui, a gente vai fundo e depois que a gente sobe a cânula para a região de pálpebra, porque tem que ir abaixo do músculo orbicular do olho. Você não vai conseguir ver nem sentir muito bem a cânula por transparência. Ela precisa entrar lá pertinho da região, ó. Você vai sentir, tocar a margem da cavidade orbicular. E aí você vai ver, beleza, eu vou ter que preencher esses pontos. Eu vou ter que preencher, ó, cavidade orbicular, ó, parte palpebral, fazer vários pontinhos aqui onde eu vou precisar. Ah, Gustavo, são só esses pontos? Não, eu posso fazer mais, posso fazer menos. Agora, o meu limite é aqui, ó. Eu tenho que pensar que eu não posso chegar nesse triângulozinho, a 1 centímetrozinho da minha calha lacrimal.
Porque essa calha lacrimal aqui, se você oblitera a região da saída das suas lágrimas, né, você vai simplesmente parar de chorar. Então você não pode preencher essa região nem pressionar o ducto lacrimal. Se você pressionar a saída do ducto lacrimal, você vai acabar causando uma sensação de olho ressecado no seu paciente, porque ele não vai mais liberar tanta, oh meu Deus, tantas lágrimas, tanto líquido para poder fazer a lubrificação da, do globo ocular dele, então não vai ser adequado. O ideal é a gente fazer de forma mais simplificada. Entrei pelo ponto de CK3, coloco minha cânula, ponto, 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 vocês vão ver isso na prática, mas eu posso fazer um pertuito lateral aqui para preencher essa região mais superior. Às vezes a gente não consegue acessar por aqui, é difícil, tem um ligamentozinho que acaba atrapalhando, que não é um ligamento, né? É a divisão de um coxinho de gordura com o outro, mas aí ele às vezes tem um septo mais fibroso, fica mais difícil da gente transfixar a cânula. Aí a gente vem com a cânulazinha de forma lateral e entra aqui. A gente pode tanto fazer o preenchimento de forma lateral, quanto aqui no meio, quanto aqui embaixo, quanto no ponto de CK3. Você pode escolher o ponto de entrada de acordo com a necessidade de cada paciente, combinado? Bora para a parte prática para mostrar isso para vocês.